Bom, vamos dar início então, né, a mais uma aula então sobre infecções, tá, de vírus influenza e coronavírus, tá bom? Então vamos falar então os pontos importantes que a gente vai falar aqui. Então a gente vai falar sobre o diagnóstico de infecção, tá, tanto do influenza, tá, quanto do coronavírus, e tentar fazer um diagnóstico diferencial aí, tá bom? Em pacientes com diagnóstico de síndrome gripal daí, tá bom? Associado a síndrome respiratória aguda, tá, grave. Então além disso, então a infecção, tá, pelo subtipo H1N1 a gente vai priorizar aqui, né? Então o diagnóstico de infecção pela influenza é feito através do suave nasal, beleza? Tanto do influenza quanto do coronavírus é pelo suave, PCR, tá bom? E a gente vai ver também que alguns tratamentos de medicações antirretrovirais, tá bom? No caso, em suspeita do vírus influenza, tá bom? Tratamento de antibiótico terapia também, empírico, tá bom? Para evitar também o caso de co-infecção bacteriana intra-hospitalar, beleza? Então a gente vai ver tudo isso aí. Então como que funciona a etiologia e a fisiopatologia então, tá? Então a natureza fragmentada do material genético do vírus influenza induz o quê? Altas taxas de mutação durante a replicação dele, tá? Em especial da hemaglutinina, tá? E da neuraminidase, tudo bem? É as duas glicoproteínas de superfície do vírus. Eu vou mostrar um vídeo aqui que a gente vai trabalhar em cima do corona, tá? A gente vai ver as proteínas de membrana do corona. Mas a hemaglutinina e a neuraminidase são as proteínas, tá? Do H1N1. Elas funcionam, a fisiopatologia é muito parecida dessas duas doenças, tá bom? Então a patogênese, como que funciona? Tem os dois eventos principais. Eu vou ter o vírus adentrando, tá? Fazendo dano celular primário, o citotóxico, tá? Direto pela ação viral. Então, por exemplo, dano direto ao epitélio respiratório. E na segunda fase eu vou ter a liberação de citocinas, tá? Mediadores inflamatórios secundários à infecção viral, beleza? Então, sobre a fisiopatologia, né, da Covid, da influenza, eu vou utilizar, né, o da Covid-19, né, o SARS-CoV-2, que se assemelha bastante ao processo de fisiopatologia, tá bom? Então aqui, vamos lembrar então aqui. Então, as causas que ocasionam então, as manifestações clínicas então, da Covid-19, tá? Coronavírus, então, vamos lembrar lá, é uma da família das viroses comuns, tá? Encontrada em humanos, animais e muitos casos de síndromes gripais no frio devido ao coronavírus, tá? Então, tanto coronavírus como influenza, eles têm uma predominância maior no frio, tá? Então, coronavírus já causou 2 surtos, tá? Nas 2 últimas décadas, tá bom? O SARS-vírus, né, em 2002 e o MERS-vírus em 2012, tá bom? Então, coronavírus também pode ocasionar, tá? Novos surtos no futuro, né? Por ser capaz de mutar, de mutação de animais para seres humanos, né? Ele veio lá, ele usa os hospedeiros do coronavírus. Era, né? O guaxinim, o muçangue e tal, o cachorro racon, tudo bem? Então, daí ele acredita então que ele saltou do morcego para o ser humano, tá bom? Ele fez uma mutação, né? Passou por pangolins e foi para o ser humano, tá? Em Wuhan, lá na China, tudo bem? Então, os vírus do Covid-19 referem a doença infecciosa coronavírus 2019, mas o vírus também, tá? É chamado de SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratória aguda grave, tá? Coronavírus. Então foi chamado assim porque sua estrutura se assemelha muito ao SARS de 2002, tá? Então este é o 7º coronavírus conhecido por infectar seres humanos, tá? 2 são de alta patogenicidade, tanto quanto o MERS e o SARS, tá bom? E outros 4 são de baixa patogenicidade em humanos, beleza? Então analisando a estrutura viral aqui, SARS-CoV, observamos uma série de proteínas. Eu tenho a proteína Spike, tá? Na superfície, que parece muito, né, uma coroa, dando o nome do coronavírus, tá bom? Então é comum em todos os coronavírus, tá? E a proteína Spike, o envelope de membrana e um nucleocapsídeo. Então tem Spike, envelope de membrana e um nucleocapsídeo, tudo bem? Então, observando então a proteína Spike, ela se liga à membrana da célula hospedeira, tá bom? Que reconhece então um receptor específico, a angiotensina, tá? Convertendo a AC2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, que expressa no coração, no pulmão, nos rins e intestino. Então ligando-se a AC2 com potencial de afinidade até 20 vezes maior que a SARS, tá? Então vamos aqui então pensar aqui. Então, essa pode ser uma explicação então, do contágio ser tão rápido, tá? A Spike ainda tem tipo, 2 subunidades, a S1, que se liga ao hospedeiro, e a S2, que realiza a fusão. Aqui seria uma das formas de atingir o vírus através de uma medicação, por exemplo, tá? Então a proteína M, ou proteína de membrana, está localizada na superfície viral, e ela interage, tá, com a proteína E, no processo de replicação, que ocorre no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi, beleza? Do hospedeiro, tá bom? Então, por baixo da superfície, nós vamos ter o quê? O envelope, que é derivado, tá, da membrana celular do hospedeiro, tá bom? Então ela possui uma camada de gordura, tá, que vale lembrar, em contato com um sabonete, ela se desfaz, tá? Por isso a importância de se lavar as mãos com sabão. Abaixo dessa camada é onde está localizada uma concha, tá? Uma concha contendo material genético do vírus, beleza? Dentro do capsídeo, então, nós temos uma proteína N, tá? Que em uma única fita de RNA, a proteína N parece ter multifuncionalidade, tá? E está envolvida na inibição do mecanismo de defesa do hospedeiro e auxilia então o RNA na replicação, tudo bem? Então, assim, visto algumas principais estruturas do vírus, muito da compreensão do Covid-19 vem do estudo, tá, já realizado sobre o SARS, vírus SARS original, tudo bem? Então vamos analisar como ocorre a infecção do vírus, então. A infecção então se dá principalmente por gotículas ao tossir, beleza? Então assim, ao espirrar, né, permitindo que o vírus então viaje para dentro do trato respiratório. Também sabemos que o vírus só pode, né, sobreviver, né, quando a gente toca, né, alguma superfície também tá infectada e levamos a mão ao rosto, né, contato com alguma mucosa, como os olhos, tá, boca, nariz, beleza? Então, ao entrar na via aérea superior, o SARS-CoV-2, o que ele vai fazer? Se comporta com sintomas de resfriado, comum. Então, vou ter congestão nasal, dor de cabeça, dor de garganta, febre, tá bom? Dentro do epitélio, do trato já, né, respiratório intestinal também, trato gastrointestinal superior, começa a replicação viral, beleza? Então, acredita-se, né, que ocorra, né,
com o vírus do SARS. Né? O SARS então coronavírus é capaz de invadir mais o sistema respiratório adentro, tá? Então, assim, das células epiteliais do pulmão, onde se encontram os receptores da AC2, beleza? Então, o SARS-CoV-2 se liga por meio da proteína spike, tá? Proteína S, esse mecanismo de ligação é o mesmo nos vírus do SARS, tá bom? E existem algumas enzimas capazes, tá, de clivar a proteína spike. Então acredita-se então que esse processo desencadeia um processo de fusão da membrana, tá, injetando o genoma dentro das células do hospedeiro, tá? É percebido então com o mecanismo de entrada do vírus influenza, tá? É bem parecido, por isso que eu trouxe aqui do SARS-CoV, que é muito parecido. Então, já a endocitose é o processo onde o vírus é cercado pela membrana do hospedeiro, tá? Uma vez no ambiente, tranquilo? Então vamos aqui dar continuidade então. Tá bom. Então, a célula, uma vez no ambiente, então a célula dispara, tá, o RNA específico e começa a sintetizar daí proteínas virais, tá? Utilizando a maquinaria celular do próprio hospedeiro, principalmente o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, tá bom? Então, assim, esse processo de formação do envelope com glicoproteína do hospedeiro permite ao vírus o quê? Desenvolver uma nova variante e são secretados pelo processo de exocitose, tá bom? Então, a morte celular se dá por estresse celular, tá bom? Por interação antígeno-anticorpo, tá? E durante o processo de morte celular, a resposta inflamatória múltiplas desencadeiam, tá? A secreção mucosa, hiperplasia, espessamento das células do trato respiratório, tá? Então, eu vou ter inflamação, também causa irritação na célula respiratória, que leva à tosse. Então, o trato respiratório inferior, tá? A gente tá falando superior, agora vamos para o trato respiratório inferior, então. Podemos ver que, como o vírus age, né? O vírus desce pela traqueia, vai até os brônquios, que se ramificam em 3 à direita e 2 à esquerda, até chegar em um brônquio terminal e, por fim, nos alvéolos, que são bolsas cheias, tá, de ar responsáveis pela troca gasosa. Então, temos cerca de 600 milhões de alvéolos para fazer a troca de oxigênio, tá bom? Por gás carbônico presente no sangue. Então, a ação do vírus e a resposta inflamatória do sistema imune da parede do alvéolo inflamada torna-se espessa, tá bom? E dilacerado, então prejudicando então, a troca gasosa, tá? Levando sintoma de falta de ar em algumas pessoas e processo de infeccioso de SARS-CoV-2, tá? Pode ocasionar uma resposta inflamatória exagerada, com um grande lançamento de mediadores pró-inflamatórios, então ocasionando o que chamamos de tempestade de citocinas, né? Que são proteínas envolvidas no processo de sinalização, né, inflamatória, e a resposta incontrolada desse sistema inflamatório leva a síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Que é rápido e ocasiona inflamação generalizada nos pulmões, as células epiteliais dos endotelios do pulmão, tá? Que acabam secretando mediadores inflamatórios e enchendo, né, acaba carregando muito esse nosso alvéolo, tá bom? Então esse estado inflamatório então aumenta a permeabilidade capilar, que também acaba por resultar mais fluido dentro desse nosso alvéolo, tá? Com edema cardiogênico e aumento de fluido alvéolo ali dentro, então vai estar totalmente congestionado, tá bom? Então gerando a necessidade então, de ventilação mecânica, tá? Na grande maioria dos casos, a doença segue seu curso normal, com uma resposta inflamatória adequada e até a eliminação do vírus. Tá? Agora analisando, por exemplo, aqui o raio-x, pode ser normal no início da doença, tá? Mas quando encontramos algum achado, estão geralmente na região periférica, tá? E bilateralmente, tá? Diferente um pouco do influenza, tá? E a opacidade de base pleural, tá bom? Os achados não são específicos, tá? Incluindo diagnóstico diferencial com outras pneumonias virais, tá bom? Até mesmo bacteriana, tranquilo? A gente vai ter também as frequências de sintomas dos pacientes, sintomas, por exemplo, de H1N1 é muito parecido com o do Covid. Então vou ter febre, tosse, dispneia, tá? Calafrio, rinorreia, mialgia também, tá? Vômitos, sibilância e diarreia. Claro que uma proporção um pouco diferente de uma doença para outra, tá bom? Então a gente vai ter também um score importante pra gente analisar. O COBRE 65 não é um score muito indicado, né, para essas doenças. Por quê? Porque ele avalia muito a idade. A gente tá vendo que essas doenças atacam, né, acometem independente muito da idade. Então a gente tem um score Smart Copy, que seria mais indicado, tá bom? Para avaliar isso. Então, a avaliação de complicação e infecção pelo influenza, então, é a pneumonia, tá? Geralmente viral, com infecção bacteriana em até 30% dos casos, tá bom? Então pode causar hipoxemia significativa e geralmente apresenta acometimento bilateral, tá? Ambas as doenças geralmente apresentam acometimento bilateral nos pulmões, tá? Então as principais complicações da infecção H1N1 são citadas. Então, o que eu vou ter? Exacerbação de condição crônica de base, se ela tem uma insuficiência cardíaca, eu vou ter uma exacerbação, tá bom? Se eu tenho uma resposta inflamatória sistêmica, uma sepse, tá? Eu vou ter pneumonia, injúria pulmonar aguda, insuficiência respiratória, tá bom? Então, analisando aqui também, então, no Covid, eu tenho na admissão, já tem a maioria dos pacientes apresenta febre ou tosse, tá? E 1/3 dos pacientes já apresenta falta de ar, tá? Outros sintomas, então, incluem, eu tenho mialgia, tá? Cefaleia, confusão, dor torácica e diarreia, tá? Nessa admissão. Então, também muito parecido com influenza, eu vou ter lá febre em 83% dos casos, tosse, dispneia, tá bom? Mialgia, tenho confusão mental, cefaleia, dor de garganta, rinorreia, claro que em proporções diferentes também, mas tem que ser avaliado, tá? E pneumonia bilateral. Então, vamos pensar aqui, que eu vou ter mais predominantemente, eu vou ter febre, tosse e pneumonia bilateral nesses pacientes, tá bom? Dispneia eu já vou ter só em 1/3 dos casos, beleza? Tá, e as alterações, né, laboratoriais que eu tenho, né? Eu vou ter ambas as doenças, eu vou ter alteração, né, das minhas enzimas hepáticas, tá? Posso ter anemia, leucopenia, tá bom? E aumento de LDH em ambas as doenças e aumento de CPK, tá bom? Na doença do influenza, tá bom?
Então vamos analisar aqui então. As variáveis associadas ao risco de morte incluem então comorbidades, tá? Se o paciente é diabético, se ele já é hipertenso, se ele tem alguma doença de base de cunho renal, tá bom? Então níveis séricos de creatinina é um marcador importante, LDH, CPK também é importante, tá bom? Troponina, dedímero vai me ver se vai me dar se esse paciente corre risco de fazer, né, um tromboembolismo, tá bom? Uma ferritina e procalcitonina também, né? Então uma das preocupações da literatura é a presença de co-infecção, né? Intra-hospitalar e bacteriana. Então chegou a ser descrito em quase 30%, tá bom? Dos pacientes com H1N1 positivo no HC USP, tá? No hospital HC USP, beleza? Então tem que tomar cuidado. Então, uma das principais formas que a gente vai analisar então se o paciente ele tem que ser internado ou não, eu vou analisar o critério de instabilidade hemodinâmica, tá? Se esse paciente nosso está chocado ou não, entendeu? Sinais e sintomas de insuficiência respiratória, esforço respiratório, tá bom? Comprometimento pulmonar e exame radiológico, a gente vai avaliar pela tomo, porque dependendo se ele tiver na fase de 5º dia sintomático ou 7º dia sintomático, ele tem uma evolução, né? Ele pode evoluir, tem um prognóstico ruim. Então, por mais que ele tenha uma clínica boa, se ele tiver um comprometimento na nossa tomo, né? Bem significativo, né? A gente tem que segurar esse paciente porque ele pode evoluir mal, né? Então, vou ter hipoxemia com necessidade de suplementação também, né? Acima de 3 litros por minuto, é um indicativo também, né? De pior prognóstico, tá? A relação PO2 e FO2 abaixo de 300 mg de mercúrio, tá? E alteração no nível de consciência, né? Daí a clínica vai nos mostrar aí se o paciente vai ser necessário internação ou não, tá bom? E aproximadamente, então, aqui a gente tem que 37% dos pacientes apresentam alteração das enzimas hepáticas, tá? E 10% dos pacientes apresentam aumento de níveis, né, de creatinina, LDH, e eles estavam, então, o LDH, na verdade, está aumentado em 73% dos casos dos estudos avaliados pelo HC USP, tá bom? Então, assim, diagnóstico de infecção do Covid-19, então é realizado então, pelo PCR, tá? E a amostra é trato respiratório superior ou inferior, tanto do Covid quanto do influenza. A gente vai fazer o diagnóstico, tá bom? Pelo PCR, tá? Então, o paciente chegou lá com febre, início súbito, mesmo que referida, né? Acompanhada de tosse, dor de garganta, por pelo menos um dos seguintes sintomas, acompanhado de cefaleia, mialgia, artralgia, na ausência de outros de diagnóstico específico, então eu vou pensar em influenza ou coronavírus, beleza? Então, como que eu vou analisar então se o paciente ele tá, né, com uma síndrome de desconforto respiratório aguda? Geralmente o marcador principal, né, é a relação PA2 com FO2. Então, ele tá com uma síndrome de desconforto respiratório leve, se ele tiver com essa relação, né, até abaixo de 300, né? Se ele tiver é moderado, se ele tiver já abaixo de 200, tá? E grave se ele tiver abaixo de 100 com essa relação PO2 FO2, beleza? Então o diagnóstico diferencial a gente vai analisar, né? O histórico de 2009, o H1N1, ele acometeu mais jovens, né? Já o Covid não acometeu. Mas a gente vai pegar a história clínica, a anamnese, ele teve contato com pessoas, né? Que tiveram, desenvolver a doença. Então é a anamnese certinho e vamos colher, né? O PCR para ter o diagnóstico definitivo. Mas vamos analisar o tratamento empírico, né? Já dependendo da clínica, né? E dessa história colhida na nossa anamnese, beleza? Então, o tratamento recomendado para o vírus influenza é um antirretroviral, tá, né? Antivirais. Então, como oseltamivir, tá? E o zanamivir também é um antirretroviral. Mas a gente vai analisar pela história, né, do paciente, tá bom? Então os pacientes com questão respiratória grave, com pneumonia, deve ser incluído então tratamento antibiótico de amplo espectro também. A gente viu, né, que tem uma alta chance do paciente desenvolver, né, uma pneumonia secundária bacteriana. Então a gente vai também lançar mão, né, de antibiótico de largo espectro se ele tiver, né, uma forma grave, tá bom? A introdução de antibiótico terapia também deve ser considerado pacientes com deteriorização clínica após, né, 3 a 5 dias, tá bom? Então se o paciente começou a ter uma deteriorização clínica, né, a gente também vai lançar mão de antibiótico daí, tá? E glicocorticoide a gente vai lançar mão se a relação PO2 FO2 estiver inferior a 200, tá bom? Então devem ser iniciados antimicrobianos empíricos para tratar patógenos prováveis que causam pneumonia, beleza? Então a terapia empírica deve incluir então inibidor da neuraminidase, beleza? Para o tratamento da influenza, quando há outros fatores de risco para a influenza, beleza? Então a terapia empírica deve ser reduzida com base nos resultados da microbiologia, tá? E no julgamento clínico, beleza? Então o que a gente tem aqui? Eu trouxe aqui então esse algoritmo, que a gente vai ver desde lá o acolhimento, fornecer, tá? Máscara de cirurgia para o paciente, tá? Profissional. Então utilizar máscara cirúrgica, tem que ter todo o cuidado com o paciente, né? Vamos ver lá se ele está com uma síndrome respiratória aguda grave, beleza? Se ele está lá na clínica dele, está com mais de 24 incursões, se ele tá, a saturação dele está abaixo de 93, tá? E a gente vai, né, optar por internamento, né, desse nosso paciente. Mas a gente tem que ver se ele já colheu suave, senão a gente tem que colher o suave, tá bom? Vamos fazer uma tomo dele, beleza? Tá? E suporte clínico daí, se o médico analisar que pela história clínica dele tem que fazer o uso tanto de antibiótico quanto, né, antirretroviral, antiviral, então daí isso fica a critério do médico e do paciente para verificar se é necessário ou não, né? Então a síndrome respiratória já, se ele tiver com menos de 24 incursões, acima de 93%, né, da saturação, então não é necessário notificar, tá? Daí a gente vai para outro tipo de encaminhamento, beleza? Então seria isso que eu teria para falar, para a gente poder, né, pelo menos fazer o diagnóstico, os primeiros manejos, né? E é isso aí, beleza? Valeu, obrigado.